Fala, meus amigos, nação empreendedora, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Ecosistema Podcast, mais um episódio que a gente vai estar aqui trazendo uma história muito bacana. Trouxemos empresários hoje que vai abordar temas que faz total sentido para você, para o seu negócio. Hoje a gente vai falar aqui com um grupo, tá? Que a gente vai falar sobre assessoria em negócios imobiliários, certo? Então fica aqui, eu já estou dando um spoiler aqui justamente nos primeiros segundos para que você de fato possa ficar até o final. Mas antes da gente entrar de fato no assunto, apresentá-los, eu quero te pedir para fazer o deverzinho de casa. O deverzinho de casa já está manjado já, né? Mas todo dia a gente fala, mas tem que falar. Todo dia. Você vai agora aqui, ó, embaixo desse vídeo, ó, tem uma telinha que você está assistindo, aqui embaixo tem um legalzinho, você vai dar clicar nesse botão que é o curtir, que é a forma de você patrocinar esse projeto do Ecosistema, que a gente traz empresários aqui, empresários de peso para contribuir com você, empresários esses que as informações que são compartilhadas aqui, cara, valem milhões se você souber de fato utilizar, né, essa oportunidade. Então a única coisa que você precisa fazer para pagar isso é clicar aqui no curtir, se inscreve no canal também, porque a gente está fomentando o empreendedorismo, a comunicação ali, os assuntos pertinentes ao mundo empresarial. Então é uma forma que você tem de patrocinar esse canal, tá bom? Eu sou o Hugo Fernandes, esse aqui é o meu parceiro Sandro Samper. E host, Sandro Samper. A gente sempre se apresenta como nome, mas a gente voltou a se apresentar como nome. Porque não tinha nome, não é nome, exato, era arroba, só né? que o nome hoje no mundo digital é o arroba. Então segue lá, Hugo Fernandes, com Y no final, e você é? Sandro Samper, com N, tá? Perfeito. E segue também lá o Ecosistema Business, tá? Sandrão, algo que a gente precisa salientar e informar aqui antes de partir para o episódio? Sim, claro. Que ainda bem que os convidados trouxeram aqui esse bloco, porque o assunto de hoje aqui eu vou copiar um monte de coisa. Exatamente. Vou anotar um monte de coisa, que é um assunto que eu e você, todo mundo aqui, precisa e tem muito interesse. É isso aí, vamos lá. Então a gente está recebendo hoje aqui o Dom e a Flávia, eles que são empresários do segmento imobiliário, são os fundadores do grupo Desencred, e como eu falei no início, a gente vai falar aqui sobre assessoria em negócios imobiliários, como é que a gente pode se aproveitar dessa inteligência, né? Algo que está acessível para todos, só que falta conhecimento para a gente poder realmente aproveitar essa oportunidade. Então, meus amigos, sejam muito bbem-vindos, uma honra receber vocês aqui nos estúdios do podcast. Obrigado, Hugo. Muito obrigado, Sandro. Se apresente um pouco aí, fala um pouco aí quem é o Dom, quem é a Flávia, enfim, é o casal, né? Enfim, isso aí. Vamos conhecer casal um pouco visionário. Mais. Um pouquinho. Então, muito obrigada, gente, pelo convite, né? Está sendo muito importante para a gente ter essa visibilidade, né? Nossa empresa, apesar de agora nós estarmos realmente destacando no mercado imobiliário, nossa empresa faz 10 anos esse ano. Nossa. Então, assim, foi realmente uma caminhada que não tivemos pressa para abrir ao país inteiro esse trabalho maravilhoso que nós fazemos hoje no mercado imobiliário. Mas nós precisávamos primeiro aprender, conhecer mais, nos aprofundar mais, qualificar-nos, para que a gente pudesse dar o nosso melhor aos nossos clientes, parceiros, que é o que hoje a Desencred, ela domina realmente o exercício, né, da assessoria aos negócios imobiliários. Então, eu quero agradecer esse momento, porque eu tenho certeza que vai agregar muito aí para quem hoje está com a mão na cabeça, sem saber o que fazer, e que nós vamos mostrar alguns caminhos aqui para os nossos clientes. Show de bola. E aí, Donzão? É isso aí, meu nome é Donaldson, mais conhecido como Dom, sou CEO do grupo Desencred, e a gente precisava dessa conexão com o ecossistema para mostrar para os empresários, para as pessoas que precisam realmente comprar o seu imóvel, que existe uma empresa no mercado que dá toda essa consultoria de acompanhamento, iniciando com aprovação, porque às vezes não consegue uma aprovação no banco. Acho que um dos nossos principais é aprovar. Então, já leva uma vantagem enorme. É uma consequência, né? Exatamente. Então, iniciamos com a aprovação e seguimos com todo o acompanhamento e consultoria ao decorrer do financiamento. Com certeza alguém já teve aí um financiamento transtornado, levado 6 meses, quase um ano para pagar um imóvel. No Desencred não acontece isso. Através da consultoria a gente
minimiza isso, tenta ser o mínimo possível de tempo para que seja pago logo esse imóvel, e com certeza também o vendedor do imóvel vai ficar muito satisfeito porque vai receber o dinheiro logo, e o cliente alegre, satisfeito e feliz por ter realizado o sonho dele de uma forma mais simples e sem burocracia. Perfeito, Dom. Cara, essa fala de vocês, e pelo que eu tô acompanhando nas redes sociais, por 10 anos de mercado, e o posicionamento de vocês me lembra muito uma parceira nossa, não sei se vocês já ouviram falar, na Ect Investimentos. É uma das maiores empresas hoje Nordeste de investimentos, né? Número 1 dentro da XP e parceiros da XP. Eu não vou me atentar a falar muito sobre ela, mas o comportamento delas é bem parecido com bem parecido com o de vocês. Se coloca no lugar do cliente, em assessorar para que o cliente possa... É aquela coisa, né? Pô, eu não sou o banco que estou pensando na instituição para poder entregar o melhor produto para o banco, e sim o melhor produto para o cliente. Exatamente. Você acabou fazer com que o cliente... a Desencred. Fazer com que o cliente ele chegue, né, no alvo dele de forma justa, porque é o que eu estava conversando agora há pouco. Às vezes o cliente ele acha que quem está ali para defender ele é o gerente, quando na verdade, infelizmente, não é. O gerente ele tem normas a se cumprir. Então, por mais que, como humano, o gerente ele queira ajudar aquele cliente, porque existe um relacionamento, envolve-se de qualquer forma ali com o cliente, na dor, na vontade, do desejo de uma realização, ele não pode passar por cima de normas do banco, né? É o trabalho dele, é o emprego dele. A Desencred, ela veio justamente para isso, para que a gente pudesse orientar, acompanhar, mostrar ao cliente os direitos dele em uma negociação imobiliária junto ao banco. E isso não se estende apenas no momento que o cliente ele vai até a aprovação, porque depois da aprovação o processo ele ainda roda muito, normas de banco ainda são aplicadas e a qualquer momento pode ter problemas nesse processo. Então nós realmente estamos no mercado hoje para fazer com que o cliente alcance, tanto que a nossa assessoria ela vai até o final. A gente não está aqui para alinhar e aprovar, nós estamos aqui para alinhar, aprovar e faturar e entregar, que é o importante. Então é um processo num todo, né? Então faz toda a diferença quando se trata disso. Aí o cliente precisa o quê? Ele precisa entender que, por mais que o mercado hoje tenha suas fragilidades, existem empresas sérias como a nossa, né? Eu acredito que a nossa é única, porque eu não conheço ainda ninguém que faça igual. Mas ele precisa entender que existe uma Desencred que vai brigar por ele, vai defender ele, mesmo sendo correspondente do banco. Nós somos correspondentes, nós temos contrato com o banco, mas nós somos o cliente também. Perfeito. Então, nós estamos para ambas as partes saírem naquele momento ali com suas vantagens. O banco vai ter a vantagem dele, óbvio, e o nosso cliente vai ter a dele também, tá? Diferente do normal. Só quem sai na vantagem é o banco e o gerente. E o cliente, ele acha que saiu na vantagem, mas lá na frente ele vê que não foi tanta vantagem assim. Então, nós estamos aqui para isso. Show de bola. E vem cá, legal isso. Como é que começou? Eu tenho uma curiosidade muito grande para saber como os negócios começam. Quem eram vocês antes? A engenharia reversa, né? Quem eram vocês antes? Qual foi o start? O que motivou vocês a montarem o Desencred? É uma história muito engraçada e vocês não vão entender como foi que tudo aconteceu. Eu já venho da área de crédito há muito tempo. Eu sou especialista em consórcio também. Fui coordenador Norte-Nordeste do consórcio Caoa. Tive programa na televisão, na Band, Bahia Sergipe, durante 2 anos falando sobre o consórcio Rodobens. E a Flávia também já vem do ramo de consórcio. Então, com isso a gente entendeu como é que funciona a mesa de crédito dos bancos, das administradoras. E a gente já se conhecia, eu treinava, a Flávia já vinha com a Desencred já de escritório de consórcio, eu treinava a equipe do grupo Desencred, por incrível que pareça, e a história mais engraçada é que Flávia dizia que, poxa, eu quero ter dinheiro para contratar esse cara para trabalhar no grupo Desencred. O Dom é top. E a gente não tinha nada, só éramos profissionais ali, conhecidos. E depois de 9 anos, a gente se encontrou fora do profissional. 7 anos. 7 anos, fora do profissional, e acabamos ficando de verdade, porque foi uma vez só. Cara, que massa. E cara, então quer dizer tem uma frase... Não eram nada, não. Só profissional. Isso. Depois de 7 anos, ele era aquele profissional que
a empresa por ser pequenininha, né? Então, eu não tinha, na minha concepção, um patamar de ter um profissional como ele. Então, assim, quando eu fundei a Desencred, na época, a intenção era o consórcio, porque como eu já trabalhava com consórcio, né? Eu entrei em consórcio muito nova, eu tenho 21 anos de experiência em consórcio, vai fazer esse ano, eu entrei com 17 anos. E o que acontece? A última empresa que eu trabalhei, eu achava muito, assim, lento o processo administrativo. Caramba. E eu era comercial, né? Sempre fui comercial. Então, eu me metia na área administrativa, brigava com todo mundo para tentar faturar junto ao administrador, porque o cliente precisava do carro. E eu via que eles eram muito lerdos, muito morosos, desculpa até a palavra, mas era. É isso mesmo. E aí eu me metia nisso. Então eu falava, poxa, velho, como é que pode? O cliente tá aqui ligando, vocês nem mandaram a ficha ainda. Aí eu comecei a fazer. Você faz toda a sua performance. Eu fazia tudo. Então, chegou Na verdade, uma hora... Hugo, é justamente o que você falou no início. A gente se põe no lugar do cliente. Sempre. Fomos desse jeito. Caramba. Então, a prova tá aí. A gente se põe no lugar do cliente, porque o cliente, quando faz um consórcio, ele só faz. Mas ele só vai passar pela análise de crédito quando ele contempla. Aí que vem a dor. Se vai aprovar ou não. Então, a gente passava essa dor pelo cliente. E a gente aí, resolvia. Como eu vi que eu estava criando esse atrito, e acabou que o dono da empresa meio que me cortava, porque não era meu setor, então eu falei, então a única forma que eu vou ter de ajudar os clientes é sendo dona da minha própria empresa. Então foi aí que eu tomei uma decisão, vou abrir uma empresa de consórcio. Massa. Eu já vendia, a minha forma de vender consórcio era diferente, porque eu nunca vendi consórcio como forma de aquisição de bem imediato. Eu entendo que o consórcio é um excelente produto. Até hoje eu sou apaixonada pelo consórcio. Só que assim, eu não vendo consórcio para que você compre um bem que você precisa para ontem. Exato. Então o consórcio ele é um investimento muito bom Exato. para você aplicar, guardar dinheiro, tem um rendimento maravilhoso. Então assim, eu sempre vendi consórcio assim. Probabilidade de contemplação, probabilidade também de pegar só no final do grupo. Então, eu abri a empresa com essa conjectura. Vou vender da forma correta, como tem que se vender, e vamos seguir. Só que eu já tinha trabalhado com o Dom, a gente já tinha trabalhado antes de abrir a Desencred. Assim, eu não me simpatizava muito com ele, não. Como pessoa, não. Eu achava ele uma pessoa que ele se achava demais. Eu sempre conto isso. Hoje tem que aturar, vai ter jeito, né? E aí a gente trabalhou junto. Eu não me achava, eu tinha certeza. Eu tinha certeza de quem era. E aí, aí a gente se encontrou, que eu tava procurando, junto a um parceiro. O parceiro falou, não, eu tenho uma pessoa que ele é expert em consórcio e tal, e leve ele para fazer uma palestra na sua empresa. Eu falei, pô, pra ontem. Quando mandou o contrato que ele chegou na empresa, eu falei, que você não faz ideia de quem seja. É você, o cara que eu olhei e falei, não acredito, esse cara. Só que quando ele começou a palestrar, eu achava que eu sabia de consórcio. Eu achava que eu tinha ideia do que era consórcio ali naquele momento, mas o cara deu um show. Que eu fiquei assim, eu ficava, meu Deus. Mas nada pessoal, sempre profissional. Então eu nutri naquele dia uma admiração por ele como profissional. E minha meta era ter ele trabalhando para mim na empresa. O dia que eu crescer, que eu for uma grande empresária, porque o passe desse cara deve ser muito caro. E aí fizemos parceria. Então, assim, como ele trabalhava com questões de carta contemplada, enfim, e ele se tornou nosso parceiro. Então, eu falava esporadicamente com ele, mas sempre na intenção de um dia eu vou abocanhar e vou trazer ele para trabalhar para mim. Só que aí foi se passando o tempo, ele fez essa palestra, a gente se falava, e foi aí que a gente se encontrou há 3 anos atrás, em um momento muito difícil também para mim, porque foi o 7º ano de empresa, e dizem que quando você chega ao 7º ano de empresa, se passar, passou, se não passar, você morre ali mesmo. Exatamente. E eu já vinha, como eu falei, eu nunca tive a ambição de abrir, de que a Desencred crescesse rápido. Eu tinha medo de não dar conta. Então eu sempre fui, primeiro eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que fazer. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus, eu não posso só vender consórcio. Porque de repente o mercado parou. E eu vivo disso, eu não tenho outra coisa. O que é que eu vou fazer? Comecei a estudar. Então, comecei a estudar, fiz curso, comecei a tirar certificações bancárias. Eu tenho praticamente todas as certificações bancárias que vocês podem conhecer no mercado. Então, eu comecei a tirar várias certificações, fiz vários cursos, comecei a entender o mercado de financiamento imobiliário. Tirei o Cresce como corretora, porque eu não só precisava entender a questão da análise, eu precisava entender como funciona um processo de venda e de entrega de um imóvel. Porque isso eu sempre tive como profissional, eu tenho que entregar o pacote completo. Se eu for financiar um imóvel para alguém hoje, eu tenho que entender como que ele, depois do financiamento, vai agir.
Por quê? Porque eu vou cobrar do corretor, eu vou cobrar dos meus funcionários. Então, isso ainda não se passava a ideia do projeto da assessoria. Por incrível que pareça, eu fazia isso de graça. Então, eu ainda não tinha profissionalizado esse trabalho. Mas aprendi tudo. Aí, com o tempo, foi melhorando, eu fui aprendendo mais, errei muito no começo. Nossa, eu tropecei demais. E eu sempre falo, eu tenho humildade, gente, de reconhecer. Eu preciso errar muito para ter hoje o conhecimento e dominar como eu domino. Eu quebrei muito a cara lá atrás. Foram 7 anos de muita dor, muito sofrimento, muita humilhação, muita caía, levantava. Passei por situações assim que o empresário, talvez alguns não chegaram a ir mais longe porque desistiram no momento que eu poderia ter desistido e não desisti. E aí veio ele. Então, quando ele veio, que a gente se encontrou e nos relacionamos e decidimos ficar juntos, o cara que eu... Cara, virou uma bomba. Nossa, o cara que eu sonhava tava ali do meu lado. Então... O cara que eu sonhava como parceiro de negócio, como funcionário. Parceiro de vida também. Virou um parceiro de vida e eu olhei pra ele e falei, pronto, que dia você vai lá pra Desencred? Ele, não, como assim? Eu tô voltando pra Caoa. Eu falei, não, agora que eu tenho oportunidade. Você não entendeu. Você não tá entendendo, eu preciso de você, velho. Aí ele, mas eu tô voltando pra Caoa. Aí ele passou, a Caoa quis ele de volta. Quando ele me contou, a gente já tava namorando, aí ele olhou pra mim e fez, eu tenho uma boa notícia pra te dar. Eu falei, sério? Sério? Tô achando que ele ia falar o quê? Tô indo pra Desencred. A Caoa me chamou. A Caoa me aceitou. Eu, sério? Passou? Aí eu não acredito, cara, olha o teu tamanho. Aí comecei. Não, eu não aceito você voltar pra trabalhar uma carteira assinada. Caoa, olha o teu tamanho, na Desencred precisa de você. Eu praticamente suei. Foi o quê? 4 meses pra ter esse homem do meu lado. Mas também é Deus mesmo. Porque no dia que ele olhou pra mim, eu já tava desistindo da Desencred. Por incrível que pareça, eu ia desistir. Caramba. Isso foi em novembro de 2022. Eu olhei pra ele, falei, eu vou estagiar numa imobiliária. Eu vou virar corretora, eu não quero mais a Desencred. Eu não conseguia nem ir pra Desencred. Aí eu tava praticamente entrando no estado depressivo, porque eu já fui depressiva. Sim. Eu tinha me curado e praticamente eu tava voltando pro estado depressivo de novo, como eu conheço a doença. E aí ele chegou pra mim e falou, sabe, Dilma, eu vou entrar nesse negócio. Uau! Aí eu falei, meu Deus, chegou o momento então, não é possível. Rapaz, esse cara tocou o dedo. A Desencred surgiu. Eu sempre falo que a história da Desencred antes de Dom foi a história da minha vida de superação, a qual eu quero mostrar para os empresários que a dor existe, a humilhação existe, mas se perseverar, e que consegue. Não existe outro caminho. Não tem. É a mesma história de todas. Quem palestra dizendo que virou um grande empresário da noite pro dia e deu tudo certo é mentira. Graça, né? A palestra vai durar até 5 minutos. Não, eu resolvi abrir um CNPJ e eu explodi, deu tudo certo, tá e hoje tudo eu sou lindo. Multimilionário e pronto, acabou a palestra. Não existe. Dói de sangrar. Sangrar porque eu quis desistir, eu achava que eu era incapaz, tentei tirar minha vida porque eu tinha que enfrentar uma empresa em fase de ascensão, eu tinha que enfrentar uma depressão, eu tinha que enfrentar problemas em casa com meus filhos, uma mãe solteira, o preconceito das pessoas, a perseguição das pessoas, era tudo de uma vez só. Acho que a pior coisa que tem pra alguém que tá enfrentando um momento como esse é estar em franca ascensão, tendo que se expor. Porque no momento como esse, tudo que a pessoa quer é ficar dentro de casa, deitado, trancado, olhando pro teto, sem dar satisfação nada pra ninguém. E eu sorria, eu tinha que ir pra empresa sorrir, chegava de noite dentro de casa, eu desmaiava. Caramba. Era assim, louco, uma situação muito louca pra mim. Mas tudo eu sabia que eu precisava ajudar as pessoas. Porque eu me revoltava a cada situação que chegava na empresa. E aí, quando ele tocou o dedo, que ele falou... Bora. E de repente esse homem mudou a Desencred. Então, já tem um nickname pra você, viu? Dom Midas. Então, agora, assim, você percebia isso? Ele sabia dessa situação toda? Eu contava tudo pra ele. A situação, você sabia? Eu contava, porque assim, então a gente namorou... Mesmo, foi a salvação mesmo, né? A gente namorou e a gente foi morar junto com 15 dias. Então, eu falei, os meninos estão de férias. Não estão em casa. Vem ficar comigo, eu tô sozinha em casa. Disse ele nunca mais voltou. Com 6 meses casamos. E ela olhando pra mentoria. Vem me dar uma mentoria. Com 6 meses casamos, com mais 6 meses compramos a casa do Alphaville. Fechamos a Desencred de Salvador e trazemos a Desencred para o Alphaville. Na mesma hora já abrimos Lauro de Freitas. Na mesma hora já fomos para São Paulo e já abrimos São Paulo.
Foi uma Então, seleção. tudo isso em 3 anos. Mas peraí. Deus não une Foi pessoas uma de mudança. propósito. Total. Mas peraí que agora acho que vem uma pergunta que vai ser a pergunta mais forte aqui. Cara, me conta aí. A mudança foi muito brusca e muito Para rápida. Para ambas partes. Sim. O que foi que você fez? Então, Qual o segredo? Para O que ambas partes. acontece? A união, aí, Deus. quando eu sempre digo assim, Sim. que existe esse divisor de águas, né? Uhum. Então, vem a minha história para contar a Desencred. O fato de não desistir faz parte da nossa assessoria, por incrível que pareça. Então, eu peguei e falei assim, poxa, eu não desisti, meu cliente não vai desistir, porque o banco disse não. Que massa. Então, isso já é propósito de vida. Usa o storytelling com o cliente. Isso. Muito bom. Eu não desisti, consegui, porque ele vai desistir, porque o gerente olhou para ele e disse, você não foi aprovado. Não, peraí, venha para Desencred, a gente entende isso. Eu senti um não a vida inteira. E aí vem o outro lado, quando o Dom tocou na empresa. O que é que ele fez? Ele simplesmente é um homem que ele tem um espírito de muita ousadia. Uhum. Eu sou técnica, ele é ousado. Então o Dom não gosta de nada meio feito. Que Ele massa. gosta das coisas feitas em alto padrão. Nossa. Então ele chegou e fez assim, peraí, então vamos mudar tudo aqui. Do móvel aos parceiros, a qualidade de parceiros, eu quero que saia esse, saia. Aí também o homem chegou, tipo, Cortei cantor muita em coisa. camarim, né? Camarim, assim, Eu quero comer isso. Pronto, ele chegou assim, então você vai tirar isso. Nós vamos mudar isso. Aí ele saiu mudando tudo. Até a logomarca da empresa, que não foi ele que mudou, mas fez sentido que foi tudo no mesmo momento. Eu tive um sonho e Deus me mostrou a logomarca nova da Desencred, que é essa logo aqui. Você e ele. 2 leões. 2 leões. E assim, aí vem o escudo, os ramos, tudo isso aqui foi Deus num sonho que me falou. E, gente, eu não sei desenhar um coração direito. Se vocês me derem um coração pra desenhar, eu não sei. Mas eu fiz essa logomarca. E, de repente, juntou com a ousadia dele de fazer a Desencred um escritório de alto padrão. Boa. Toda a Desencred é desenhado por ele. Então, eu sempre falo, existe o antes dele e existe depois que ele entrou. E ele realmente entrou para transformar a empresa. Às vezes é bem comum, assim, você encontrar pessoas de visão. Pessoas que têm uma visão muito clara de um grande projeto, um grande negócio, mas às vezes não vai ser essa pessoa que vai tocar sozinho. Isso. E às vezes tem uma pessoa com potencial absurdo, mas ainda não encontrou o veículo certo para plugar e tracionar. Aí faz Então essa você conexão. entendeu que um precisava do outro. Sim. Exato. E precisa. Exato. Porque Exatamente. normalmente eu precisa falo, o tempo todo um do outro. a Desencred ela é um propósito muito forte que não, por mais que hoje ela esteja estabilizada, Aham. ela não funciona só comigo, só Boa. com ele. Perfeito. Tem momentos que eu preciso da energia dele, Uhum. do que ele fala ali naquele momento. Porque eu continuo com muitas falhas Uhum. e essas falhas é o que ele não tem. Então, tipo, o que eu não tenho, ele tem de sobra. E aí ele vem com o jeito dele, ele vem e E arruma de vice-versa. novo. Porque E tem vice-versa. momentos que eu preciso dela, de algumas Sim, atitudes, de perfeito. coisas que eu É o não tenho. casamento perfeito, né? É, É assim, o que falta em você sobra nela, o Verdade. que falta nela sobra em você, então unidos vocês são uma potência. E isso é raridade. Isso é raridade, No mundo que exatamente. vivemos hoje, isso A, é Isso é a gente raridade. verdade. tira pelo ecossistema aqui, né, Sandrão? Nós somos 3 sócios que cada um tem uma competência diferente, uma habilidade diferente, que a gente se Exatamente. completa. Exatamente. Se fosse todo mundo igual, eu Não não ia vai, ser. os bicos Vai. se bate, né? Exatamente. Então, realmente Agora, tem que tudo ser isso já diferente. tinha uma certeza, porque no primeiro beijo, eu relatei para os amigos que estavam ao redor que Eu vou se casar a com essa mulher. gente se juntar, a gente arrebenta no mercado. E não deu outra. Nossa. Que Isso eu massa. nunca esqueço. Aham. Caramba. Foi exatamente essa frase. Então, não deu outra. Apenas 3 anos é uma coisa inacreditável, talvez, Ainda- para algumas Ainda pessoas. bem que a gente teve essa 3 convicção anos. também, mas não precisou se beijar. Graças a Deus. Ainda bem que não. Mas foram 3 anos de muita luta. Tá sendo ainda muita Aham. luta, mas dando muito certo. É porque não é É, fácil, gente. Eu digo nunca a é. vocês que se a Desencred fosse uma empresa que promete e não cumpre, mas que promete bonito, nós Não estávamos... tava de pé. Não, nós estávamos, nossa, estouradíssimos. Porém, Porque é fácil você vender palavra. Assim. É fácil hoje no mercado você vender imagem. Agora, você vender serviço de verdade é mais difícil. As pessoas duvidam do que é de verdade. Exato. O verdadeiro hoje é duvidoso. exato. Por incrível que Perfeito, pareça. perfeito. O mercado tá tão louco, né? Que... Muito louco. Então, a gente hoje... Qual é a dificuldade da Desencred antes da gente entrar na parte do cliente? É que o cliente entenda que existe a Desencred, ele aceite isso. Que ele não aceita. Uhum. Ele fala, não, isso aí tá bom demais pra ser verdade. O que é que esses caras fazem que o banco não faz? Não é que a gente faz o que o banco não faz. É porque a gente antecipa. O cliente não vai pro banco de qualquer jeito.
Nós entendemos, não é o banco, nós entendemos o mercado financeiro. Então, o que a Desencred entende disso? Tanto que o nosso serviço não tem pagamento antecipado. É isso não que eu ia pede falar. real a cliente. Talvez vocês nem sabiam desse detalhe. É isso, a gente vai entrar A nesses assuntos consultoria agora. do Grupo Desencred é gratuita. Até o resultado. Até o resultado. Eu tô com uma dúvida Muito aqui. bom. Vamos lá, vamos mapear aqui. Exatamente. Quem é seu cliente? Caramba, eu botei aqui a pergunta. Qual o seu ICP? Show de bola. O ideal cliente. Eu vou falar um, você falou outro? Cliente. Quem é o cliente? O Quem é... cliente Desencred é um cliente exigente. Eu digo a vocês que não é aquele cliente que gosta de... como é que eu posso falar assim? Que ele acha que sabe de tudo. Mas, por exemplo, cliente exigente como? Sandro, eu sou cliente de vocês. O que eu preciso? Eu preciso querer comprar um imóvel para ser um cliente de vocês? Você ou tá no precisa processo? ter um fundamento, um querer. Tá, baseado tô procurando na um imóvel. área. Eu quero Pronto. comprar um imóvel. Você já é nosso cliente. Aí Tá. você já se torna. A partir do momento que você pensa em algo de imóvel, você se torna cliente Desencred. O problema é você se enxergar cliente Desencred. Ou o nosso cliente é aquele que sabe que o financiamento não é fácil e existe uma empresa que resolve e deixa isso fácil. Então, deixa eu clarear aqui. Eu tô querendo comprar uma casa. Como é que eu viro cliente? Eu vou até vocês e falo, ó, quero comprar uma casa que custa 800 mil. Isso. Eu tenho 300 mil reais para dar de entrada e preciso financiar 500. Pronto. A partir desse momento que você vai no Grupo Desencred, a gente fecha um contrato de prestação de serviço, fazemos uma ligação, fazemos o que um ele pós-venda tá falando gravado. aqui, amor, é o seguinte, ele tá falando o seguinte, a partir do momento que ele pensa em comprar um imóvel, ele vai direto na Desencred e fala, eu quero comprar um imóvel? Não. Deixa eu te explicar, justamente por isso que eu tô falando a dificuldade das pessoas entenderem que a gente existe. Quem quer comprar um imóvel, a primeira coisa que vai procurar é um corretor. Sim. Uhum. Certo? Esse corretor, ele também não entende que a Desencred existe, ele passa esse cliente para uma correspondente bancária. Isso. E o correspondente, ele não faz o serviço da Desencred. O corretor, ele vai fazer o quê com o correspondente? Ele vai pegar aqui a pasta de documentos que o corretor sabe, o básico, que precisa, vai chegar ali no correspondente e vai falar, ó, eu tenho esse cliente aqui que quer financiar 500 mil, o imóvel de 800. O correspondente vai pegar o documento, vai acessar o sistema do banco e conforme está aqui, declaração de imposto de renda, o cara tem 15 mil declarado, ele vai botar. Aí ele vai preencher ali o sistema e vai rodar. Aprovou? Maravilha. Aí vocês falam, tá, então esse cliente aqui que o correspondente aprovou não é cliente da Desencred, entendi. Não, ele é cliente, ele continua sendo. Por quê? Porque a nossa empresa, a assessoria, ela não é só aprovação, ela é assessoria em tudo. Mas ele não é cliente ainda. Por exemplo, eu comprei uma casa. Quem fez esse processo foi uma correspondente. E, tipo assim, eu não fui cliente de vocês porque eu nem sabia de vocês. Eu só me torno cliente quando eu falo, meu crédito foi negado, é isso? Não. Porque, vamos lá, se eu te falasse que hoje você, para comprar um imóvel, você tem que passar por várias etapas. Sim. Tá? Então, existe a escolha, existe você unir sua documentação, existe você passar por análise, você ser aprovado, depois vem um processo todo de um faturamento. Isso. Se você soubesse que teria uma empresa, um profissional que vai te assessorar nesse processo, ao qual você ia praticamente de 100% de trabalho, você ia reduzir para 10%. É isso que eu tô falando. O cliente Desencred, ele é um cliente exigente. Ele é um cliente que fala assim, pô, eu não tenho tempo para estar me preocupando com isso aqui. Com vai e vem, vai e vem. Com vai e vem. Sim. Por quê? Porque se eu for pro banco ou pro correspondente, eu vou ter que ficar. Toma documento, volta documento, vai pro banco. O gerente não fatura imóvel. O gerente não sabe nem para onde vai. Ele é automático. O gerente é um robô que lê processo. Eu não tô falando mal dos gerentes, que a gente tem um gerente parceiro. Sim. Eu tô falando que o trabalho dele é esse, é olhar a checklist e falar, ó, é isso aqui. Ele não sabe olhar, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. A gente recebe minutas, que são os contratos do banco, com erro. Demais, é o que mais acontece. Vindo do banco, a gente orienta. Ou seja, Caramba. você sozinho não saberia corrigir, o gerente não saberia corrigir. A Desencred corrige esse contrato junto ao banco, diz quais os apontamentos que faltam para ser corrigido e resolve. Tipo assim, ó, Ou resolva seja, aí pra mim, viu? exatamente. Porque eu tô ocupado. Então vamos lá. Passando a bola, toma aqui Então meu vamos lá. corretor. Sandro, Eu tô só pra te comprando falar esse imóvel aqui, aqui. eu já É vi isso. clientes levar 6 meses para financiar o imóvel e ser pago. Esse cliente, se fosse através da Desencred, não levava
60 dias. Pronto. É No sobre máximo isso. 90, a depender do banco. Entendeu? Tá, uma outra dúvida, tá? E a pessoa que tá vendendo o imóvel, ele também é seu público, é seu cliente ou não? Ou só quem tá comprando? O corretor. E Corretor. se for corretor, ele é parceiro. Sim, o corretor é seu Inclusive, parceiro. eu sempre digo que a Desencred tem essa diferenciação também, porque nós somos gratos pela parceria. Então, nós gratificamos os nossos parceiros. Isso quer dizer, o corretor que traz o cliente, ele não está ali porque a gente sabe que ele vai ter o ganho dele de corretor. Então, eu já estou te fazendo um favor já de passar, de fazer assessoria desse cliente, te entregar ele pronto, porque eu sei que você vai ganhar na corretagem. Não. Além da corretagem, o corretor parceiro da Desencred, ele ganha também. Porque nós gratificamos, bonificamos Entendi. ele pela indicação. Então quem está assistindo agora que é corretor, podem procurar a Desencred também para Com certeza. eventualmente se tornar fechar a parceiro. Uma coisa Sim. interessante, Hugo, uma Muito coisa bacana. interessante, agora você vai ficar mais besta. O corretor de imóvel, quando pega um cliente, o cliente procura esse corretor de imóvel, quer financiar um imóvel, e ele pega a documentação dele e passa no correspondente bancário, sabe quanto que ele ganha de comissão para passar essa ficha? uma mixaria. Nada. Nada. E quando ganha, é uma E mixaria. quando ganha R$300, Sim. no mínimo, que foi o que eu jamais escutei. No grupo da Desencred, eu vou fazer uma conta básica aqui. Esse cliente, vamos dizer, procurou o corretor e até foi para o correspondente bancário, mas ele foi negado. Se ele procura o da Desencred para eu reverter isso, dar consultoria até o final, passar por todas as etapas do cliente, vamos dizer que esse cliente foi um cliente de 2 milhões. A assessoria do grupo da Desencred é 6%. Aprovou esse cliente, vamos dar continuidade. O cliente pagou 120 mil de consultoria. Eu repasso 20% para o corretor de imóvel, ou seja, ele já sai na frente o corretor de imóvel com uma comissão de 24 mil. Fora a venda E da ele- casa. e- Fora Isso. a comissão da venda da casa. Isso 5%. porque vai ser 5%. pago no momento da aprovação. Então, ele já pega aqueles 24 mil ali no momento que assina o contrato, porque o da casa mesmo, ele só recebe quando o banco paga ao vendedor. Isso. Perfeito. Então, ele já bota um dinheirinho ali no bolso para até aliviar o tempo de espera de mais, em média, de 30 dias para ele receber o do vendedor. Caramba, isso é muito bom. Ou seja, pra ser o verdade. corretor que é parceiro do grupo da Entendeu? Desencred, desde ele ganhar 5%, ele está ganhando na faixa de 7,5% Exatamente. de comissão. Trazendo Da o aprovação cliente, do crédito. trazendo o cliente pra Exatamente. gente. Então, assim, aí vamos lá. Falando, né, que o banco às vezes passa eu passo uma ficha, o banco não aprova, mas eles conseguem ajudar a reverter. Exatamente. E Então, dá e consultoria a até o gente, final. a gente Até o não fim, quer é ser importante visto, também. gente, só como, eu fui negado, então tá, eu vou lembrar da Desencred. A gente quer que as pessoas entendam De ponta a ponta. que um Exato. Ponta a serviço ponta. desse, você ter uma assessoria dessa, você tá lhe dando, exemplo, eu sou uma grande empresária, já que nós temos vários empresários nos ouvindo aqui. Então, eu sou empresária, minha vida, 24 horas é pouco, eu tinha que ter 48 horas em um dia. Boa, também. Então, como que ainda eu vou ter tempo para ficar ainda quebrando minha cabeça para comprar o meu imóvel? Exatamente. Então, se eu tenho uma empresa ao qual vai fazer tudo isso para mim, que eu só vou ter o trabalho de assinar os contratos, o que eu precisar. Perfeito. Então, bora parar e ver se sai caro? Não sai. Fora que, quando você tá ali fazendo o seu processo, tem coisas que, claro, são fermentos de bolo que eu não vou colocar aqui, mas tem coisas que você tá pagando e tá contratando e tá fazendo que não tem necessidade. E a gente sabe que não tem. Às vezes você soluciona um problema de um cliente de vocês que é batata, é besteira, mas que ele não tem esse acesso. Mas seria caro para ele. Mas se seria tivesse caro. Exatamente. Vamos botar o exemplo de um cliente que nós tivemos recente, que ele comprou uma casa, ele comprou 3 imóveis de 3 milhões para cima. Mas eu vou falar uma das casas dele. Antes da gente, ele ia ter um custo mais ou menos de R$1 milhão. Eu vou colocar aqui. Sim. Esse mesmo cliente, com a assessoria da Desencred, ele teve um custo de R$450 mil na compra desse imóvel. Ou seja, não é porque está pagando 6% da Desencred que é mais um custo. Ou seja, A gente pagar os reduz 6% da a Desencred é operação, para reduzir a operação. o custo Tem da custo. operação. Ó, Isso pra tudo na assessoria. Tivemos outra também, bem conhecida essa pessoa, a gente não pode falar nomes aqui, mas exemplo, ela veio para a Desencred através de uma corretora, porque ela fez o financiamento dela com o banco no aplicativo, foi aprovada, deu a entrada pro vendedor do imóvel, começou o processo. De repente, um belo dia, ela dorme e acorda com o processo negado. Nossa. No meio do faturamento, praticamente. Direto com o banco. Direto com o banco. Foi O banco correndo. aprova, depois Pode desaprova? acontecer. Pode sim. Mas a gente sabe E a reverter isso reverter também. isso. O Aí, cliente olha sozinho só. ele não sabe. Não sabe. O gerente fala na cara e quem é ela para falar contra o Cara, gerente? aconteceu comigo. Dentro da agência. Eu fui comprar casa,
a Caixa, antes de comprar, a gente fez lá, a Caixa, beleza. A gente achou a casa, deu a entrada, a Caixa... Mas é porque eu Deu vou lhe pra trás. explicar o que acontece com Aí a eu tive que Caixa. financiar no Itaú, paguei um juros muito maior, me ferrei. Eu vou te explicar o que acontece com a Caixa, mas vamos lá. Só para vocês entenderem dessa cliente. Então, ela foi negada pelo banco, correu para a gerente fez o básico, tentou rodar de novo, negou. Uhum. Aí, essa corretora parceira nossa falou, ó, eu tenho uma empresa que vai te ajudar. Trouxe ela para Desencrede. Fizemos o processo, aprovamos ela no mesmo banco, por incrível que pareça. E aí, aprovamos, beleza, vamos lá de novo, vamos começar o faturamento. Iniciamos o faturamento. De novo, no meio do processo, o banco, derruba de novo. Só que dessa vez, ela estava com a Desencrede. E a Desencrede, em questão de 2, 3 dias, o banco tome de novo a aprovação, porque ele sabia que ela não estava sozinha. Para meio, como é minha palavra? Bom entendedor, Exato. Pra meu entender. Pra bom entendedor, minha palavra baixa. basta. Então, retomamos, faturamos. Eita, cliente da Desencrede. Aprova. Entregamos. E foi entregue. A Caixa Econômica Federal, o que é que acontece? Gente, tem muita gente aí fora que se diz consultor de aprovação, promete aprovação e tal. E eles usam muito a Caixa Econômica. Por quê? Caixa Econômica Federal, ela tem 2 aprovações em um processo. Primeiro se aprova no sistema, depois se aprova em comitê. Então, quando o sistema aprova, esse pessoal que está aí fora prometendo aprovação, pega o dinheiro do cliente. E bate no Quando peito. entra o faturamento que sobe para comitê, a agência reúne gerentes e gerente geral para votar, fazer uma votação naquele processo, se eles concordam com a aprovação do sistema. Nossa. Se eles não concordarem, eles derrubam a aprovação. E aí o que acontece? Esse suposto consultor olha para o cliente e fala, não, eu te aprovei. A minha parte, a minha etapa, A minha etapa eu com cumpri. você. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, assim, aí o cara já deu o dinheiro Malandragem. e entende, porque ele não sabe, na verdade, o que acontece, então para ele realmente foi um azar. E a gente não trabalha assim. Quando é Caixa Econômica, a gente deixa claro para o cliente, nós vamos passar você vai ter, mas você vai passar por um comitê. Principalmente certos valores que sobe até para a superintendência da Caixa. Uhum. E a venda da Desencrede, no caso, o atendimento pré da Desencrede, nós falamos tudo para o cliente. Ele entende o que ele está fazendo, ele entende onde ele está entrando. Então, ele entende tudo. Então, isso que no mercado, as pessoas por terem talvez ou passado por isso, ou conhecer alguém que passou, fala, Desencrede é mais um que vai fazer isso. E não é. Tanto que eu vou ressaltar, nós não pedimos nada à Caixa. Quando são operações de comitê, a gente não recebe dinheiro no momento da aprovação, a gente só recebe depois que passa pelo comitê. Isso é interessante. É uma aprovação de fato. Tira toda a pulga atrás da orelha, todo o Toda. receio, todo o Sim. medo, porque geralmente os clientes estão já, igual que a gente estava conversando lá no bastidor, né? Sim. Meio que saturado de Saturado. situações que acontecem. É. E aí... E a gente vem com um negócio muito diferente. Eu acho que por isso que a dificuldade do mercado aceitar. Esse povo trabalha bom demais. Vocês estão com pra quantos ser clientes hoje? verdade. Nossa, nós temos uma carteira hoje só de... É porque assim, a Desencrede, ela trabalha com crédito com público de médio e alto padrão. Né? Pronto. Então, em faturamento, a gente chega a uns 20 milhões mensal. Entendi. Vamos colocar aí numa expectativa de faixa de 2 milhões, uns Ok. 10, mais ou Eu menos. perguntei Só aqui, justamente né? por conta disso, porque, por exemplo, é muito bom para ser verdade e muitos clientes precisam conhecer mais a Desencrede, né? Isso. E aí eu ia abrindo perguntar pra isso para vocês. Como é que estão esse trabalho de vocês frente a posicionamento de marca, alcance do público de vocês? Que a pergunta que Sandro fez no início, você acabou respondendo com mais ênfase agora. É médio, E alto padrão. É. Né? Até porque eu sempre falo. Então, infelizmente, eu não sou o público-alvo de vocês, O né? Porque eu sou alto padrão. O mercado imobiliário hoje, gente, para as pessoas da classe C, né, classe D, C e D, o próprio governo em si facilita o financiamento. É verdade. As pessoas acham que o cliente assessoria Desencrede é o cliente simples, humilde. Não é, ao contrário. O cliente simples, humilde, ele é muito abraçado pelo governo. O cliente médio e alto padrão, que realmente utiliza de crédito para outros princípios, outros fundamentos e compromete essa renda, ele é o nosso cliente. Às vezes também, por quê? Porque tem pessoas que acham que uma assessoria financeira é você ter uma contabilidade. Nem sempre. A contabilidade, ela declara.
Mas assim, quando a gente vai olhar, a gente tem muito problema com perfil de cliente que é mal orientado por contabilidades. Então, o que nós fazemos? Nós instruímos, educamos financeiramente aquele cliente que nem sempre aquilo ali é o correto. Nós somos o brasileiro, eu sou brasileira, tá? E mudei muito minha concepção financeira depois que eu aprendi e estudei muito. As pessoas, elas são domesticadas a esconder renda. Uhum. Quanto mais renda você tiver, você tem que esconder mais. É uma síndrome do cachorro vira-lata, né? Não posso mostrar que eu... Isso. E por incrível que pareça, recentemente teve um vazamento, que foi aquela situação da Receita, que o governo acabou até tirando, camuflando, escondendo. Ah, tá. Aquilo ali sempre existiu. O problema é que o governo abriu aquilo ali para as pessoas. Se você movimentar acima de 5 mil, o banco vai ter que informar. Sim. Então aquilo ali deu aquela guerra toda, aí o governo foi e tirou. Mas hoje, gente, a Receita Federal ela já tem essas informações. A Receita Federal não é burra. Na verdade, já era acima de 2, ninguém sabia. Então, as pessoas Aí- acham que pode enganar o governo, mas não vai enganar. Uma hora a casa cai. Então, exemplo, só na hora que eu realmente preciso, que eu vou entender a besteira que eu fiz em seguir um profissional que me disse que é melhor que eu esconda. Aí você fala assim pra mim, mas Flávia, um empresário no Brasil hoje, declarar tudo Pra que sobreviver. ganha, não vai morrer de fome. Mas, gente, existem leis e formas de você declarar a sua renda Que vai te sem favorecer precisar também, necessariamente né? você pagar tudo ao governo federal. Porque é o próprio governo que dá, mas as pessoas não sabem. Então, existe sim, você pode declarar a sua renda, desde quando você consiga também comprovar de outras formas, e aquilo ali você vai reduzindo a ponto de... Tivemos um advogado que ele foi orientado a não declarar. Quando nós fomos fazer a assessoria dele, nós alinhando a vida dele, ele chegou a um ponto de ter dinheiro para receber. Caramba. E ele não sabia. Ele tinha restituição de imposto de renda. Se ele tivesse declarado. Se ele tivesse declarado. Então a gente... O cara E bota a com mão a na renda cabeça dele? e fala, meu Deus. A gente do mandou... céu. O senhor sabia que o senhor tem dinheiro para receber da Receita? Tinha, né? Não, mas a gente fez ele receber, porque a gente entendi. declarou. A gente declarou. Pegou o Ou retrocesso. A gente seja, pegou e dentro fez. da consultoria do grupo da Zencred. Entendi, Olha Tudo quantas- isso a gente quantas coisas a gente Não, descobre com e certeza, corrige. com Esse certeza. advogado, gente, ele Você tava entende com... por que de fato depois vem a aprovação? Uhum. Porque uma organização. Só que a não é aprovação qualquer pessoa que se consequência. organiza. Hoje, o contador, pode existir 10 contadores. E 10 contadores vão fazer 10 impostos de renda diferentes. Verdade. E o banco não vai entender aquilo ali. Verdade. Mas a Desencred vai orientar a fazer da forma correta. E dentro da lei. E dentro da lei. Nada do que nós fazemos é jeitinho brasileiro. Uhum. Não. Graças a Deus, não. Nós entendemos dos direitos do consumidor, nós entendemos o direito do cliente e nós orientamos ele da forma direito, ao qual ele vai utilizar aquilo para benefício próprio. Nós temos preguiça de ler Constituição, nós temos preguiça de ler lei. Se você vai abrir o site do Banco Central e você for baixar as normas de financiamento imobiliário, é tanta letra, são páginas e páginas e páginas, mas as pessoas têm que aprender a ler. Porque aquilo ali está beneficiando ela mesma, ela não sabe. Exatamente. E aí o contador, não são todos, tem preguiça, vai lá e faz de qualquer forma, uma declaração de qualquer forma. Aí o cara chega no banco e apresenta uma declaração e o próprio banco fala, amigo, eu já sabia disso antes de tu tá me apresentando isso aqui zerado. Eu sei que tu tá movimentando 100 mil na tua conta, tu tá me dizendo tua declaração, tu retira como sócio um salário mínimo, isso não existe. E ele não nega porque você não tem renda, ele nega porque você tá mentindo. Uhum. Caramba. Entendeu? Verdade. Então o povo acha, foi minha declaração. Não, o banco pegou que você mente, então você não é cliente bom. Até porque tem parte do imposto de renda que já vem pré-preenchida. Aham. Entendeu? Então o banco sabe. É sobre mau caratismo. Sobre, exatamente, confiança. Você não tem perfil confiança. Se você tá mentindo Tipo, pra pra mim a mim, tua pra- renda, tu vai pagar o que eu tô te emprestando? Ele até quer te ajudar, Ele mas até você quer, não se ajuda. Mas seu perfil não se ajuda, porque já tá lá, já. Tua renda, você não tá enganado. O banco não tá enganado com você. Caramba. Eu lembrei agora sobre isso, né? Eu lembrei agora de... Não sei se você já ouviu falar na Blue Saúde, uma das maiores Sim. empresas que está em ascensão hoje, plano de saúde. E um cliente queria fazer mudança de gênero ali, enfim. E aí tinha algumas documentações que ele precisava comprovar para poder ter essa aprovação e conseguir fazer essa transição de gênero ali. E aí algumas documentações precisava estar estudando, alguma coisa assim, e não estava, e aí ele quis burlar o sistema e mentir. Os advogados da empresa
descobriram isso. E aí fez assim, bora pra cima, que aqui é causa ganha, a gente vai embargar, enfim. E aí a Blue é uma empresa conhecida como uma empresa de tecnologia, né? Trabalha com tecnologia, inteligência artificial ao seu favor. E aí eles colocaram uma situação como essa na inteligência artificial. Olha que interessante, a inteligência artificial mandou segurar, não vá pra cima pra embargar isso, não. Faça com que o juiz peça essa documentação ou investigue essa documentação por conta desse lance de mau caratismo, né? Então, tipo assim, se você vai pra cima, por mais que o cara lá do outro lado da ponta tivesse errado, o juiz ia ser a favor dele. Esse juiz sempre é favorável pra esse tipo de causa. É minoria, eu vou aprovar. Só que a IA pediu pra o cara mentir pro juiz. Exato. Tipo assim, o juiz investigou, o cara mentiu, o juiz pegou na mentira, e aí ele pegou e... É o exemplo de vocês aí que vocês falam, às vezes o banco tá querendo ajudar, mas já sabe mas aí que tá mentindo. mente, Ele quer, na verdade, que você apareça lá com a declaração do que ele sabe que você tem de renda. Exato. Mesmo que essa declaração, ela esteja declarada com a renda que ele sabe que você tem, mas de forma estratégica. Aí ele não pode te questionar como tá porque declarado. sabe que você não tá sozinho. E também talvez seja um modelo também para ele entender, tipo, a sua organização, a sua fidelidade. Tipo, se a pessoa chega com a declaração mal feita, né? Ou escondendo. Ou escondendo, tipo, caramba, não é tão confiável. Agora, se é com a declaração, tudo bonitinho, batendo, organizado, ele pode olhar e falar, caramba. Eu não tenho nem o que questionar aqui, porque aí a forma como você declara, o banco não pode te questionar. Sim. Tem que bater. Tem que bater lá. Então, assim, o trabalho da Desencred é justamente isso. E ainda mais, orientar. Então, para os empresários aqui mesmo que estão me ouvindo, às vezes a gente precisa capital de giro para investir, a gente tem a oportunidade de expansão, várias coisas que a gente pode fazer, e é o que eu falei para vocês aqui antes de iniciar. Eles não sabem como fazer isso, porque, nossa, meus limites estão todos utilizados, né? E, de repente, eu tenho bens, eu tenho imóveis. E os empresários, os clientes, o brasileiro, ele tem que abrir a mente dele para o crédito com garantia imobiliária, que é uma vantagem. Gente, é incrível. Só que as pessoas não têm cultura de entender como funciona. Tanto que hoje eu estava em reunião com o nosso coordenador do Inter, que veio de Minas para conhecer a Desencred, e ele também ficou assim, encantado com o trabalho. Ele conhece correspondente no Brasil inteiro, ele disse que nunca viu um trabalho como esse. Então, e ele estava me falando sobre o crédito com garantia imobiliária. Ele falou, nossa, a fatia do Brasil que utiliza é muito pouca em relação ao benefício que existe. O americano, gente, ele não financia praticamente imóvel, ele hipoteca, ele não pega empréstimo, ele hipoteca o imóvel. Então a hipoteca nos Estados Unidos. Hipoteca. Mas aqui no Brasil não. O pessoal prefere vender o imóvel, desfazer do bem. Porque eles acham assim, nossa, eu vou pegar um dinheiro aqui e eu vou perder minha casa. Porque a pessoa, ela já entra com a intenção, às vezes, de não pagar. De dar rombo. E aí tá, então, poxa, eu vou perder minha casa? Não. Então, o que é que a gente orienta? A gente conversa, a gente entende a situação. Claro que aquele mesmo sendo empresário ou não, se a gente perceber que é uma fragilidade naquele perfil financeiro e que ele perderia praticamente a casa dele, nós também não damos sequência à assessoria. Porque a gente não está aqui para fazer exemplo. O que o gerente faz, que ele tem a meta dele para bater. A Desencred não tem meta. Claro, nós temos que cumprir um faturamento para pagar nossas contas. Sim. Mas nós não temos meta. Nós botamos negócios que valem a pena dentro da empresa. Perfeito. Então, se eu vejo que o cliente quer financiar um imóvel de 1 milhão, mas ele praticamente só tem a renda da parcela, nós entendemos que o imóvel ele não é uma parcela só. Sim. Ele é uma parcela, ele é um condomínio, ele é um IPTU, ele tem tanta coisa. Exato. E se o cara só sobra de renda para ele a parcela, como que a gente vai financiar 1 milhão para ele? Então a gente vai orientar, meu amigo, mesmo que hoje você entre com um imóvel de 500 mil, é imóvel. Entre com de 500, saia do aluguel, vá para o imóvel mais em conta, melhore sua renda, quite certos compromissos desnecessários que você está pagando aí parcelado só se comprometendo. Quando você tiver melhor, nós vamos financiar o de 1 milhão e esse de 500 mil vai se pagar sozinho. E você tem 2 patrimônios, você não só tem um. Então, nós fazemos essa assessoria. Por isso que nossa empresa não é uma empresa de aprovação. A aprovação é consequência de um trabalho perfeito de assessoria, de reformulação, de pesquisa, de como é que fala? Alinhamento estratégico. Boa. E mesmo depois que aprova, a gente permanece acompanhando até o cara pegar a chave. Por quê? Porque o ser humano, ele tende a vacilar no meio do caminho.
Aí quer fazer um cartãozinho da Riachuelo, sabendo que tem um imóvel lá de 500 mil em análise, em processo. Então quer fazer um cartão da Renner, quer fazer um cartão... Cara, isso é muito importante, cara. Então a gente fica, semanalmente, nós consultamos todos os nossos clientes em faturamento, todos. Se tem uma restriçãozinha, a gente para tudo. Ou seja, antes do a gente vira banco. o babado do CPF. É. Babado de CPF. Não, a gente antecipa a situação antes que o banco descubra. Porque o banco também tem a rotatividade dele de consultas. Só que a nossa é antes. Então, tivemos um cliente agora recente, também um grande cliente, que deixou protestar o nome com a besteirinha de uma conta de energia lá do Rio de Janeiro. Caramba. E o gerente geral do banco, junto com o gerente de carteira, e o nosso gerente já estava a caminho da casa do cliente, porque até isso nós fazemos. Caramba. Nós deslocamos todo o banco, a Desencred, o nosso responsável, para ir na casa do cliente, se ele não puder ir no banco abrir a conta. Assinamos pouco tempo um contrato, abrimos conta e assinamos um contrato dentro da casa do cliente. Era um profissional que não tinha tempo, um profissional que anda numa vida corrida dentro de CT. Sim. E o que acontece? Esse cliente assinou um contrato Cara. no dia seguinte que chegou de um jogo Foi. da Colômbia, um exemplo. Sim. Então, A gente move tudo pelo cliente, gente. esse tudo. deslocamento, o contrato, Caraca, que toda a massa assessoria isso. completa. Aí sim, rapidinho. Aí Rapaz. tava indo nesse dia todo mundo para assinar, para abrir a conta. Quando eu falei, gente, era o dia justamente de fazer a consulta. Uhum. Não, um dia antes, perdão. Ia no outro dia. Simplesmente eu falei, suspende tudo. O cliente foi para centro de treinamento, ia jogar Libertadores, então vamos fazer o seguinte, vamos segurar e não vai ter como ele atender. Eu tô contando isso agora que eu contei pro gerente Não, depois. sim. Aí, suspende, dá um jeito do gerente não ir. E o gerente não foi. E a gente conseguiu resolver a situação para depois o cliente... Tudo abrir a conta estratégico, tudo assinada. Tudo estratégico. estratégico, Mas sim. se nós não tivéssemos esse trabalho cuidadoso com o cliente, o que é que ia acontecer? Ia se assinar documentos de abertura de conta, voltaria para banco quando lançasse a restrição. Problema, BO. Que a gente não quer. Por mais que o banco entendesse que estava pago e ia dar baixa, ia ficar um risco. Um apontamentozinho. apontamentozinho. A gente não quer isso. A gente quer que o cliente realmente tenha, como o Dom falou, o cliente, ele, depois da Desencred, ele só cai de novo se ele quiser. Uhum. Porque a gente deixa o cliente top com a linhazinha de crédito dele lá, não é só o imóvel. Muito bom. Vem um cartãozinho, vem um cheque É uma especial, mudança de vem um vida. empréstimo. Agora, se ele depois declina, depois que a gente entrega, porque por mais que eles implorem, né, amor, é a consultoria eterna, infelizmente a gente não consegue. Claro. Então, entregou as chaves, a Desencred ali, infelizmente, finaliza o contrato. Mas eles ficam, por que vocês não dão assessoria? Por que vocês não continuam? E a gente não tem E por tempo pra que isso. vocês não vão Vou assessoria? fazer a mesma Já pergunta estão que seus pensando, clientes. já e por estão que vocês não pensando, têm? já estão pensando sim. É um porque projeto. Se tem demanda... Já apareceu em 5 Exato. clientes querendo que... Porque, olha bem, a maioria dos nossos clientes tem CNPJ. Uhum. Então, eles precisam da assessoria porque o CNPJ dá muito mais trabalho. Sim. Exato. Então, eles já estão exigindo da gente, poxa, foi um trabalho tão excelente o que vocês fizeram que eu quero que vocês continuem. Mesmo que eu não queira comprar outro imóvel amanhã, mas que Sim. vocês deixem tudo organizado para qualquer momento sirva para eu utilizar para outra E coisa. outra, CNPJ, empresário, E até sempre pra está sendo empresa. exposto a oportunidades. Lógico. Então, ele não está querendo comprar agora, mas daqui a uma Pô, semana... mas daqui a pouco é aparece uma linha de oportunidade. crédito, uma Uma linha de crédito, oportunidade pra ele exatamente. poder... Não falei comprar Exato. imóvel, mas uma linha de crédito, Exato. um capital de E o giro. imóvel, como eu exato. falei, E precisa estar tudo alinhado. e usar o Lógico. imóvel como forma de obter essa linha de crédito com a taxa mais em conta, um prazo maior, uma parcela menor, que vai dar certinho para ele pagar e ele conduzir a expansão ou a regularização das coisas que ele precisa desse Linha dinheiro. de crédito com garantia de imóvel, o imóvel tem que estar pronto, não é isso? Pronto. Não pode estar no processo de construção do bem, nada disso não. né? Depende, tem algumas Depende. situações que a gente consegue. Inclusive, existe uma linha de crédito no mercado que está assim, fora daqui da região, está se expandindo muito, que é a compra de terreno e construção. Tem muitas pessoas construindo para vender. Uhum. E a Isso é Desencred tem uma expertise grande na aprovação de crédito para essa linha. Então, assim, não é somente passar ficha, é ter a expertise, como a gente fala. A gente tem muito que Esse produto a é gente tem tão muito que bom. conversar nos bastidores. Esse produto é tão bom que o Instagram tem vários mentores para ensinar a construir para vender. Só que não tem um dizendo como eu aprovo meu crédito. A E Desencred por que tá não aqui. tem um? E por que não tem um? Tá tendo agora, Tá né? tendo Que a gente agora. tá começando. Agora é a hora.
Pronto, aí você tocou no Agora assunto é a que eu já hora. tô querendo perguntar desde o início, que é o seguinte: como é que tá o trabalho de vocês em marketing, divulgação disso que é tão bom pro empresário, para facilitar a vida dele nesse segmento, né? A gente Porque- sempre teve um cuidado Porque muito como é que eu não grande. conheço? São 10 anos, como é que a gente não conhece ainda a Desencred, velho? A gente sempre teve um cuidado muito grande, assim, eu e Dom, a gente, infelizmente, isso é uma falha dos dois. Se a gente tem algo para se resolver, a gente se cobra demais, a ponto de levar para o pessoal mesmo. A gente não dorme se a gente tiver um compromisso ou algo que eu te falei assim, vou resolver. Então, a gente precisava ter uma estrutura para atender isso. Perfeito. Então, não adianta eu vir fazer uma divulgação em massa e chegar tivesse assim, mão eu de não obra. ter estrutura para Sim. atender a demanda. Boa. Então, a gente precisava estruturar a empresa. Hoje, graças a Deus, sim, nós temos uma estrutura, nós estamos, inclusive, expandindo o setor operacional, que é o que mais se Suga destaca a na energia nossa de vocês empresa. também, né? Nós temos a unidade hoje que estamos no Alphaville de São Paulo também, chegando lá pedidos. Então, nós Caramba. saímos do centro de São Paulo, onde estávamos, para ir para o Alphaville Barueri, em São Quando a gente Paulo. for pra lá, a gente já tem um lugar pra visitar. A empresa Serão pra muito visitar. bem-vindos. Com certeza. Então, toda essa correria, estamos aí também para Goiás, para Minas, são 2 pontos que a gente ainda, que nós estamos estudando, principalmente Goiás, Uhum. porque nós temos lá uma imobiliária que é apaixonada pela Desencred Que massa. e pediu que a gente fosse para lá, porque não tem realmente nada que chega perto do que a gente faz. Então, no momento, a gente precisava se estabilizar, montar uma base, porque a gente se preocupa com isso. Se a gente está aqui falando para vocês, a gente não quer que amanhã chegue alguém e fale, poxa, mas essa empresa nem atende a gente direito. A gente não quer isso, né? A Então, a imagem. gente quer realmente entregar o que a gente está prometendo. E acredite, a gente já está pensando, inclusive, em ir para o exterior. Boa. Por que exterior? Porque existem muitos brasileiros Dom na é Europa, dom na nos parceria Estados aí. Unidos, na América, que não conseguem comprovar renda para compra de Lá imóvel fora. aqui no Brasil. Na verdade, tem bancos de que lá vêm de pra- fora Porque pra são comprar aqui. pessoas pra que investir aqui. trabalham Entendi. fora e querem comprar imóveis no Brasil como investimento. Sim. E Que tem às essa vezes- dificuldade às de vezes comprovar foi pra renda. fora com esse sonho, né? de Exatamente, poder comprar exatamente. A Desencred resolve esse tipo de... E temos diversos situação. casos de clientes que fizemos o investimento dele aqui no Brasil. E tem brasileiros, muitos brasileiros pedindo Estamos que a gente faturando vá agora, pra... inclusive. Uhum. Um dos. De um cliente de Caramba, Goiás meus que amigos. está Dessa imobiliária de Goiás. na Irlanda. Uhum. Cara, que legal. Nos bastidores, depois a gente vai querer conversar mais com vocês a respeito, porque a gente tem um ciclo de relacionamento muito bacana, Sim, de sim. empresários que é o público de vocês. Com E certeza. muitas vezes tem desafios como esse e não tem solução. Né? Ou acha que não tem solução. Ah, Tem isso, sim perfeito. solução. O Perfeito, Pensa ele não tem. Perfeito. Acha que não tem solução, né? Então a gente vai fazer questão, cara, de fazer essas conexões, né? Com certeza. Agora, em 3 anos, cara, 3 anos. tu tá no Alphaville Litoral Norte, Alphaville Litoral Norte, Barueri. Alphaville Barueri, Barueri, Lauro de Freitas. Lauro de Freitas. É um, em 3 é um anos. crescimento muito... Foi Muito uma- grande, foi algo ousado, que até a gente ousado. para assim, e Tudo com fala, a permissão de Deus. Grupo Sim, Desencred International. Nós foi um boom. Foi tudo acontecendo, tudo muito... Mas é isso, vamos lá. Eu quero que vocês digam aí, você fale uma coisa que você... Lógico que tiveram vários fatores que fizeram com que vocês crescessem de tal forma em tão pouco tempo. Mas o que é que você acha, o Dom e a Flávia, que foram o ponto principal desse crescimento? Porque vocês cresceram muito. Tipo assim, é uma virada de chave, é um crescimento rápido, organizado, estruturado, que Isso quem tá tem... mais me impressionando. velho. Quem tem empresa fala assim, cara, como é que cresceu tão rápido e de uma forma tão sustentável? Geralmente cresce e troca o pneu com o carro andando, né? Com a Ferrari andando. Todo o crescimento rápido é desorganizado. Sandro, é o que eu falei. A união de 2 pessoas com fé em Deus e que é coisa rara hoje, eu acho que tá aí a resposta. Sinceramente. Eu acho que foi Caramba. algo que eu sempre digo assim, que Deus... Tem muitas pessoas hoje que usam muito assim a palavra, o nome Deus, Sim. para justificar ou esconder seus próprios erros. Mas dentro da gente, a gente não engana ninguém. As nossas intenções, elas não são colocadas para fora, as reais, se a gente não quiser. A gente esconde as intenções da gente dentro da gente. O único que consegue enxergar isso é ele. Então, o que acontece? Quando 2 pessoas se unem em uma intenção, que é juntas crescer e permanecer juntas,
eu acredito que as portas se abram. Então, eu falo assim, como casal. Eu e Dom, claro, a gente não é um casal perfeito, né? Nós temos nossas indiferenças, nós temos nossas opiniões contrárias, mas a intenção da união é construir tudo isso para permanecer junto. Nem eu fico pensando em, exemplo, como é que vai ser esse divórcio? O que é que eu vou ficar com essa separação? Deixa eu já me precaver, porque vai que acontece, tá amarrado, mas vai que acontece. Não, sabe? Mas já tá vibrando nessa energia. Já tá vibrando, já tá até tratando de deixar tudo organizado. Então, não. Eu não tenho, nem eu nem ele também, a gente tem esse apego material. O que Deus está dando na nossa vida, Ele está dando, é como se fosse um pai mesmo, falando assim, sabe, filho, tô orgulhosa de você, então eu vou te deixar lá de presente aqui. Mais ou menos isso. Então, a intenção do nosso coração, não só na questão nossa, como para as pessoas também. Eu e Dom, a gente não trabalha para pegar, enganar e frustrar, machucar as pessoas. Nós temos a intenção de ajudar. Sim. E às vezes a gente fica, poxa, a gente tá se humilhando aqui para ajudar. Cara... Acredite, Flávia sempre fala uma coisa e é verdade. A Desencred tem propósitos e é propósito de realizar sonhos. Tô percebendo. É isso, eu até notei aqui, ó, eu acho, pelo que vocês falaram aí, duas coisas importantes, tá? Deus em primeiro lugar em tudo, Sempre. na nossa vida. Propósito, vocês têm o mesmo propósito, porque eu acho que quando há um desalinhamento de propósito, desanda. E é difícil você ter uma junção de um casal que se completam dentro desse propósito. Sim. Eu acho que foi o casamento perfeito, né? O propósito de vocês e essa união dessa qualidade sua com a qualidade dela juntos foi o que potencializou todo esse crescimento. Então não é fácil, geralmente quando vem um casal aqui empresário, a gente fala, vixe, e aí? Como é que divide? Aí o pau quebra na empresa, em casa, como é que funciona? Porque há resquícios, há aquela coisa de um é mais... E tem mais um detalhe, Sandro, que agora você vai ficar besta, você falando sobre isso aí. Com religiões diferentes, mas com o mesmo propósito. Tá, poxa, aí já foi, caramba. Tem isso também. E tem isso também. Aí que ninguém acredita. Não, aí eu quero agora que você fale. Como assim? Religião diferente? Se é de uma religião, ela é de outra? Eu sou católico, apostólico romano, Flávia é da Universal. E isso não empatou a união, não empatou o propósito. Mas a resposta tá no que Sandro falou desse instante, né? É uma coisa que une os dois, é propósito. Então, independente de na verdade, eu sempre crença, digo assim, de comunidade, de grupo. Quando a gente se conheceu... Eu sei que não interfere, mas o mundo já bota na cabeça que a Universal tem que ser Universal, que a Assembleia tem que ser... E que eu não vou aceitar isso seu, então, que você não vai aceitar isso não foi motivo para a união. Já que tá nesse assunto, isso não foi motivo. Vamos falar, né? A Bíblia tem uma parte que diz que casa dividida não prospera. Exatamente. E as pessoas usam muito sobre isso, né? Sobre profissões diferentes, religião diferente, mas é justamente casa dividida em relação a prosperidade, projeto, propósito, visão. Se vocês estão juntos andando em caminhos diferentes, não vai dar certo. Exato. Não vai dar. Sociedade dividida também não prospera. Não adianta ele estar querendo alcançar B, eu quero alcançar C. Quando a gente se uniu, eu trouxe muita coisa do que eu aprendi. E por incrível que pareça, foi uma fase da minha vida muito difícil também. Porque assim, eu era uma cristã preconceituosa. Para mim, a pessoa certa estava dentro da igreja cristã, universal, evangélica, né? Até o dia que eu conheci ele. Porque eu não achava que uma pessoa católica tinha tanto caráter. Tipo, não era uma pessoa tão temente a Deus. Isso. Porque para mim a igreja, eu sempre vi como que a igreja que pode ser tudo. A pessoa, para não dizer que não é nada, fala que é católica. Eu cresci entendendo isso. É porque a gente cresce com inúmeras barreiras e crenças que botam na nossa cabeça, cara, que faz a gente se separar. Sendo que é o contrário. Totalmente. E quando ela conheceu o meu temor a Deus, ela disse, caramba, nunca vi igual. Tanto que hoje eu frequento com ele, eu vou na católica com ele. E vou na Universal também, então eu não tenho hoje... Eu aprendi a ser cristã com ele. Se bem que Universal significa... a igreja universal, né? A palavra católico é universal, então... E a igreja universal, ela é totalmente diferente do que as pessoas falam. Ela não fala assim, fica falando mal de igreja, não. A universal, ela é... Foca no dela ali. Dela mesmo e pronto. Ela não se mete na vida de ninguém, não. É a igreja que eu admiro muito. E ele... Quando eu lembro que nessa fase, quando ele se uniu comigo, que foi nessa fase que eu passei muito difícil, eu não queria nem orar mais. Eu sempre fui uma mulher de muita oração. Eu tive alguns problemas dentro da igreja também, que ele me trouxe a fé de novo. Porque o que é que ele fazia? Eu deitada na cama, eu não queria mais ouvir oração.
E ele pegava, botava a oração e Bora. botava o celular do meu lado. Ele não falava nada, ele só pegava assim, eu nunca esqueço isso. Ele botou o celular assim, ó, no meu lado, e a oração tocando, eu lá deitada. Mas entrou no ouvido as orações. Então ele me ajudou a O homem é voltar. sábio, rapaz. O homem é sábio. É. Além de ser um grande empresário visionário, é sábio. Muitas vezes ele me ajudou muito, Muito muito bom, mesmo. Eu só muito não bom. voltei pra depressão por conta de Deus primeiro. Uhum. Que eu acredito que o agir de Deus foi no momento que pegou ele e fez assim, vai lá e toma conta Vai lá e daquela toma casa. conta. Boa. Porque ele não só chegou e mudou a Desencred, ele mudou a Desencred, ele mudou a mim e os meus filhos. Uhum. Que eu sou mãe, Sim. eu tenho 3 filhos, e ele simplesmente chegou e tomou conta de todo mundo. E saiu mudando todo mundo. Que massa. Então ele trouxe eu tenho 2 meninos, ele trouxe a imagem de pai, de homem para os meus filhos, Muito homens. bom, muito bom. E ele também trouxe aquele conforto para minha filha, mulher de pai, que ela também não tinha. Então, ele saiu mudando tudo. E foi uma confusão, né? Porque você pegar aquele negócio todo quebrado e assumir, aí eu sempre falo pra ele, essa força não vem de tu. Deus te colocou uma parceiro. força que é incrível. Como ele assumiu a peito tanta coisa ao mesmo tempo. Grandes poderes, grandes responsabilidades. E Você faz parte dos 1%. Eu até queria te parabenizar, Admirável. velho, porque dificilmente a gente vê homem de verdade assim como você, porque na maioria das vezes, eu falo no papel de homem aqui, Claro. observador, a maioria dos homens hoje em dia é muito de se aproveitar, Sim. é muito de estar na abundância, mas na escassez não tá, é muito de estar na felicidade, mas você foi o contrário, você já chegou na dor, Exatamente. né, e aí transformou essa dor em um Uma fase jardim, de velho. Organização. E a relação é boa, né? Pô, com parabéns. os filhos, Sim, né? sim. Parabéns. Nossa, Demais. meus filhos chamam ele de pai e eu nunca falei chame de pai. Cara, Agora parabéns. vai tocar nele. é. Não é nada aí. Como é? Ele é um pai, porque ele teve uma criação de família que eu não tive. Então ele trouxe essa criação. Aí eu não sou acostumada, porque eu sempre, pelo que eu passei, meus filhos acabaram presenciando, eu fiquei um tempo só dando o que eles queriam, pra Perfeito. tentar compensar. Aham. Sim. Aí toma tudo que queria. Ele chegou nesse momento. Daqui a pouco ele, não, peraí, não é bem assim. Não é tudo que eles querem. Tem que botar disciplina. Boa. E ele é um cara extremamente correto em relação a isso. Aí Muito os meninos, quando eu via ele disciplinando, eu chegava não acostumada, né? Sim. Aí eu falava, Tá não, cortando meu filho. barato, tá cortando meu Eu barato. chegava pro meu filho, não, meu filho, entenda. Aí ele olhava pra mim pequenininho, né? Não, minha mãe, meu pai tem razão. Aí eu, Nossa, velho. morta de Caramba. vergonha, né? Porque eu fui tentar amenizar algo que ele deu razão. Ele, não, Sim. meu pai tem razão, eu errei mesmo. Então, assim, eles são apaixonados pelo pai deles, Caramba. que é ele, Muito né? bom. Então, Eu queria ressaltar Caramba. aqui, né? Às vezes você tá assistindo aí, tá, pô, já tava falando de negócio, de business imobiliário, agora já falou de Deus, de religião, tá falando de família. Pra que você entenda, né, que a vida da gente como empresário é um 360, é tudo. sim. Não é só negócio, não é só business, a gente não passa 24 horas falando de negócio. Às vezes uma conversa que a gente senta na mesa que fala de família, destrincha coisas no nosso negócio, né? Sim. Então, Eu digo uma coisa, prosperidade não é ter dinheiro. perfeito. E isso eu deixo aqui como um recado para todos os empresários. Você pode estar agora ouvindo esse podcast aqui em uma cobertura com um carro importado na sua garagem, a conta cheia de dinheiro. E se você não tiver uma família estruturada, você não é rico. Com Você não é certeza. próspero. Você é endinheirado. Prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. Perfeito. E uma família estruturada é digno de um grande homem. Então, assim, se você olhar grandes empresários, Paulo Vieira, Tiago Nigro, Tiago Brunet, vários palestrantes que eu confio Sim. e que eu vejo que realmente, o Wendel Carvalho, que são pessoas realmente que você vê ali, o próprio William Celso também. Hugo Fernandes. Se você for olhar, vocês que são casados também, eu tô conhecendo agora, Uhum. e eu acredito que isso também vai para a vida de vocês. Se vocês têm uma estrutura familiar, se vocês honram a esposa de vocês, se vocês honram os filhos, a família de vocês, o pai e a mãe também, com certeza absoluta, Com certeza. a sua hora vai chegar. Pô. Vai chegar. Porque o que mudou a minha vida e a de Dom, o que fez dar certo, é o que eu falei, foi a intenção. Deus viu que a gente se amou, a gente se respeitou, porque o respeito foi mútuo. Eu respeito muito o meu esposo, demais. Ele me respeita também. Foi um homem que me ajudou a me reconstruir como mulher. E eu também, em vários momentos, eu tive que ser dura com ele para ele acordar para a vida. Porque quando a gente fala brincando aqui, mas nos momentos sérios eu falava, se enxerga, olha o seu tamanho. É o caso da Caoa, né? Sim. Tinham momentos que a gente tinha, assim, discussões, que ele falava, como é
é que você tá falando assim comigo? Eu falei, porque eu sou sua esposa e você vai me ouvir. E eu preciso te falar isso, porque seus amigos não vão falar isso pra A gente você. costuma dizer também aqui, Dom, que assim, a gente nunca consegue enxergar o rótulo da garrafa dentro dela, né? Sim. E às vezes você tava, querendo voltar pra caoa porque você tava dentro de uma garrafa e você não conseguia enxergar o que tava de fora. E ela de fora falou assim, cara, seu rótulo é muito maravilhoso. Um homem que eu desejei incrível, tantos anos trabalhar pra mim tá me dizendo que quer... Não vai, então... O cara é grande, Ela então lapidou, precisa ela se sempre enxergar. falou que eu era o ouro, mas faltava lapidar. Aham, muito bom, cara. Velho, que legal, né? Um lapidando o outro, É, né? Ela muito de um bom. jeito. Ó, tem um ditado que é muito, muito forte, assim, que fala sobre o que você estava falando aí. Nenhum sucesso vale a pena se ela vier através do fracasso de uma família. Exato. Então, o que você falou, né? O que adianta você ser bem-sucedido, morar em coberturas, ter carros do ano, se dentro de casa você tá com uma família fracassada? Uma Ou se esposa você fracassou fracassada. como pai, como marido, como pai, como a pessoa que deveria fazer o sucesso da sua casa. E pra vocês, homens, a Bíblia fala que a mulher, ela é a tua igreja, né? Uhum. Então, exemplo, Jesus Cristo, ele se coloca, ele coloca a mulher como responsabilidade do homem. Exato. Então, a sua mulher, está escrito, a sua mulher, ela não pode se mostrar triste, com o rosto abatido, porque a responsabilidade é sua. A partir do momento que você casa mesmo, não é morar junto, não é, enfim, é casamento. Marido, ame suas esposas como Cristo ama a igreja, né? Como Cristo amou a igreja. Então, você vai esfaquear e o corpo também. Ela é o teu corpo. Tu esfaqueia o teu corpo? Então, exemplo, se você cuida, o resultado do homem bem-sucedido é a qualidade da esposa dele. Exato, então, com certeza. Você pode ter certeza. Você vai olhar pra tua esposa e tu vai ver uma mulher que não precisa de muita coisa pra ela transparecer beleza. Eu não estaria aqui hoje mesmo, não. Não, mas Eu não isso é estaria verdade. aqui mesmo hoje, não, se não fosse a patroa. Por trás de... porque essa expressão É ao lado, né? Tem que ser ao lado, né? porque fala por trás, tipo assim, mas ao lado de todo homem bem-sucedido a uma mulher. Eu faço analogia, eu faço analogia de mulher e homem, que é o seguinte, porque cada um tem seu papel, e é importante a gente entender isso. Não é o papel de quem é melhor ou quem é menos Não melhor. existe uma disputa, né? Imagina uma ponte. É um casal. Uma ponte é um casal. Numa ponte você tem os pilares, não tem? Uhum. E em cima da ponte você tem o concreto. O carro passa por cima de quem? Do concreto. Do concreto. Do concreto. O carro esburaca quem? O O concreto. concreto. O que é mais importante na ponte? O concreto ou o pilar? O pilar. O concreto é o homem. É ele que leva a porrada. A natureza do homem foi pra isso. Mas sem a mulher, ele não é uma ponte. Ele não é nada. E O carro não passa por cima. Exato, e esse ditado por trás de um grande homem tem uma grande mulher acaba trazendo um sentido meio né? pejorativo, não, de inferioridade, mas é tipo assim, muitas das vezes o homem tá no front, só que ninguém sabe quem tá ali por trás, dando força, vigor e energia, né? Sustentando mesmo a Exato. força, realimentando. Porque por não é incrível dizer que pareça, a o homem ele é mulher- frágil. Não é dizer que a mulher é menos que o homem. Se por você estar analisar atrás, não essa- é sobre isso. A ponte, o homem é frágil, né? O homem é frágil. Ele porque só é forte quando ele tem o quê? Os dois pilares sustentando ele. Exatamente. A própria cruz, ela é também, ela é uma ilustração da nossa vida com Jesus e o nosso casamento. Uhum. Então, assim, é sacrifício. E o homem, ele é uma figura frágil. Apesar do povo dizer, a mulher é o sexo frágil. Não, é o homem. O homem não aguentaria colocar um filho no mundo. As dores de um Exato. parto Geralmente. Eu também acho. são dores. Não, geralmente eu consigo sentir assim o que a mulher sente assim. Às vezes quando eu fico meio gripado, eu sinto mais ou menos. Eu sinto mais ou menos um pouco assim da dor que as mulheres sentem, mas enfim. Ai, gente, tá ótimo. Piadinhas à Mas- parte aqui, mas o que eu queria fazer uma contribuição até pra gente se encaminhar pro finalzinho do episódio é que, tipo assim, o sucesso ele deixa rastros, velho. O sucesso ele deixa rastros, isso é um fato. E a gente senta aqui, já são 156 episódios, se eu não me engano. De vocês é o 156 ou 157. E, cara, a história é sempre a mesma. Ninguém chegou no nível que vocês chegaram e que vocês vão chegar porque focou no resultado e no dinheiro, na grana, no império, mas focou em ajudar pessoas, é propósito, é aquilo que te incomoda. Pô, você começou um negócio, por quê? Porque você era uma exímia profissional, mas na ponta lá Falhava, não acontecia como você queria, prejudicava também você, suas futuras negociações, enfim. E aí você foi lá e criou um negócio em cima de posicionamento, ou em cima de propósito.
Então você não olhou e falou, pô, um grande mercado para eu poder enriquecer, para poder fazer dinheiro. Então, assim, dificilmente a gente encontra pessoas que falam, pô, eu só quero ser rico e fazer dinheiro. Então, eu acredito também, né, Sandrão, que esse é um dos pilares aqui que a gente falou de decisor de sucesso. Além de Deus, de família, tudo que a gente falou é isso, cara, eu quero solucionar o problema do meu cliente, das pessoas. E vocês estão de parabéns por conta disso, tá? São empresários que já tô aqui dando check dos princípios e valores que faz total sentido com o ecossistema, hein, Sandrão? Com certeza. E eu tô muito feliz, assim, porque é difícil, velho. Assim, velho, é uma sintonia vocês dois. Não sei se falo isso pra você, mas é uma sintonia em tudo. Caralho, é muito foda isso. E eu quero conectar com eles, com a parceria que a gente tá fechando agora, cara, pra poder ecoar a mensagem de vocês, sabe? Porque... Pra poder, de fato, levar a solução da Desencred para mais e mais empresários. E a gente tem que destrinchar isso aí, porque quando fala 10 anos de Desencred, parece que é 10 anos nós dois juntos. Mas a ideia que eu tive... não é... A ideia que eu tive, que vocês tinham 10 anos com o Desencred, mas que vocês tinham muito mais tempo juntos. Não. Quando vocês contaram, eu falei, vem cá, peraí, velho. Ele foi de contra tudo que eu imaginei. Por isso que eu falei dessa sintonia. E quando vocês... Olhando pra vocês, eu lembro de uma palestra que eu fui... De hoje que eu tô tentando lembrar o nome desse cara, que eu preciso abençoar ele. Conte aí que é o Evan... Ele deu uma palestra lá em São Paulo falando sobre família. E ele falou, família é empresa. E ele fez um organograma. Ele trata a família dele do mesmo jeito que trata a empresa. Ele falou, lá tem um setor... Na minha família tem setor comercial... Tem um setor de recurso humano, tem um almoxarifado. E, tipo assim, no começo eu achei que era maluquice. Mas, cara, se encaixou. E depois que ele conseguiu organizar isso, tipo assim, os problemas diminuíram. Ele conseguiu adquirir mais marca para a empresa dele. Hoje ele é sócio de vários caras muito grandes. E eu achei fantástico porque dá, sim, pra gente conseguir juntar família e negócio. Sem que isso vire uma disputa, sem que alguém tenha que perder, porque geralmente as pessoas falam assim, minha família fracassou porque eu tive que ir em busca do meu sonho, porque eu tive que ganhar dinheiro para dar uma qualidade boa de vida para minha família. Você não precisa, né? O sucesso do seu negócio não pode ser o fracasso da família. Você consegue fazer isso em harmonia. Exato. Eu acho que vocês estão... Não sai caro. Eu acho que vocês estão levando isso de uma maneira tão fantástica que, caramba, é bom pra caramba. E o fato também de, exemplo... Eu poderia chegar e falar, não, peraí, são 10 anos, 7 anos aí, fui eu que estava à frente, não sei o quê. Não, ao contrário. As pessoas falam, tem pessoas, infelizmente, que falam, né? Você eleva demais seu marido. Eu achei incrível como você... Mas é porque isso é muito assim, eu sou muito grata por ele. Perfeito. Eu tenho um amor de esposa, mas eu sou grata a tudo que ele significou para mim. Então, eu sempre falo isso para ele. Falo, independente de qualquer coisa nessa vida, eu vou ser grata por você a vida inteira. E eu vou falar pra todos, porque sem você eu já tinha desistido. Chegou um momento que eu não aguentava mais sentir dor. Eu já tava querendo desistir. E ele veio. Então, como eu não vou falar isso? Como eu não vou falar que a melhor fase da Desencred foi depois que ele chegou? E não porque ele pegou a melhor fase da Desencred. Foi porque ele transformou a Desencred para que ela ficasse na melhor fase. Meu irmão... homens como valeu, você, meu amigo. Valeu. Parabéns. Estamos juntos. Valeu. Vamos pra de se orgulhar. Meus amigos, tem alguma coisa que vocês queriam acrescentar? Algum assunto que a gente não perguntou, que a gente não entrou e que vocês queriam... Queria falar para os empresários, né, que eles abram mais o entendimento deles relacionado ao investimento no ramo imobiliário. Aprendam a conhecer, porque sim, existem formas deles investirem no ramo imobiliário gastando bem pouquinho, investindo bem pouquinho, né? Tem também para eles abrirem também a mente na questão do capital de giro através do imóvel. Perfeito. Essa expertise que nós temos. Fazer também a questão de entrar no ramo de construir para vender, porque isso é muito rentável e nós temos como ajudá-los a construir com o recurso bancário. Nós somos uma empresa de assessoria, estamos aqui até mesmo para olhar como eles estão sendo tratados pelas próprias, a contabilidade, tudo que eles acham que estão cuidando deles, e a gente pode abrir os olhos deles em relação a isso. Enfim, nós queremos aqui também, como pessoas, né, dizer para vocês que somos gratos. Eu acredito que nós estamos chegando em lugares que sonhamos lá atrás, mas que realmente o momento, para tudo tem a sua hora, para tudo tem o seu momento oportuno. E é o momento agora das pessoas conhecerem a empresa, chamar os parceiros, corretores, imobiliárias, construtoras, os próprios correspondentes,
que não conseguem sozinhos atuar em algumas situações. Nós estamos aqui para ajudá-los, nós não estamos aqui para concorrer com eles. Já lembrei de uma outra empresa com essa fala aí para conectar vocês também. Nós estamos aqui para ajudar, exemplo, as construtoras, que o cliente na hora de receber a chave, durante o tempo de poupança vacilou muito e acabou que no momento de receber a chave não teve a aprovação do crédito. Exato. E aí a construtora enfrenta um problema enorme de ter que devolver algo que ela já construiu. Justiça. Por quê? Porque não quer trazer para a Desencred, talvez, esse cliente, para que a gente realinhe ele e faça novamente essa assessoria para tentar resgatar esse cliente. As imobiliárias que estão perdendo vendas aí, porque cliente também, eles ficam, mas eu já tenho minha correspondente. A gente não quer tomar o lugar de correspondente de ninguém. Nós queremos somar com eles. Então, a gente quer abrir o entendimento dessas pessoas. E estamos aqui para marcar reuniões, para explicar pessoalmente sobre isso. E, mais uma vez, fazer com que as pessoas entendam que a gente está aqui para ajudar e que a gente não é algo mirabolante, bom demais para ser verdade. Nós somos bons e é de verdade mesmo. Perfeito. Acho que a Flávia falou já tudo aí e só deixou uma parte para eu agradecer vocês, Hugo, Sandro. Essa conexão com o ecossistema foi muito boa, vai ser muito boa porque eu sei que vocês conectam empresários de alto padrão. E eles precisam sim dessa assessoria do Grupo Desencred. Então vocês estão assistindo esse vídeo, não sei se pelo Instagram, pelo canal do YouTube, entenda melhor o trabalho do Grupo Desencred, que vale muito a pena e vai ajudar vocês. Exatamente. Só estou aqui para agradecer. Exatamente, Dom. Eu ia falar exatamente isso, né? Você que é empresário, que está assistindo aqui esse episódio, você que já teve dificuldade no passado ou até atualmente você está enfrentando essa dificuldade, cara, se fizer sentido para você essa conexão, se vocês quiserem sentar na mesa com a Desencred para conversar com eles, ver o que é que eles podem solucionar, que pelo visto aqui é tudo, né? Nesse segmento, nesse setor, fala com a gente, coloca aqui, entre em contato lá no perfil do Instagram, fala que tá precisando de uma conexão, independente de você ser membro do nosso grupo ou não, eu sei que você é empresário que assiste a gente, empreendedor, fala com a gente que a gente vai fazer essa ponte aí, porque esse é o nosso propósito, nosso objetivo, é fomentar mesmo esse engajamento e essa conexão dos empresários, e vocês podem estar contando com a gente também, com o ecossistema, para poder fazer a mensagem de vocês ecoar, porque de fato é necessário, né, Sandro? Com certeza. E a gente acredita que o mundo do empreendedor, do empresário, ele é muito solitário, né? Hoje vocês estão em casal ali, mas em algum momento você se viu muito só, né? Isso deixa a gente muito fraco. Também já aconteceu comigo, já me senti incapaz. E o que a gente faz aqui? A gente tenta pegar esses lobos solitários e colocar todo mundo dentro da mesma matilha. Porque juntos conseguimos ser muito mais fortes. Então, olhar para o nosso público que está assistindo e que está só, ele não está só, porque ele tem toda quinta-feira aqui um novo parceiro, um novo empresário, para ele entender a jornada, para ele entender que ela estava prestes a desistir. Talvez você em casa esteja prestes a desistir. Mas ela só conseguiu chegar onde ela chegou porque ela não desistiu. Alguma coisa acontece para quem não desiste, para fazer você chegar lá. Verdade. Então esse é o nosso objetivo aqui, que é não só conectar, mas inspirar outros empreendedores para eles entenderem que essa jornada não é fácil, mas ela é recompensadora. Com certeza. É isso aí. E meus amigos, a depender da demanda dos empresários, a gente até faz uma dobradinha, chama vocês de novo, né? Já vem com várias perguntas focadas mesmo assim, no assunto de solução, né? Que a gente fez tirou dúvidas ali de nossa cabeça, enfim. Mas com esse início de relacionamento surgem muitas dúvidas. E aí a gente pode pegar todas essas dúvidas e transformar num episódio só. Né? Com certeza estaremos aqui com todo... E é isso, prazer, vamos, né? Que vamos. Onde é que a galera encontram vocês? Tanto o perfil profissional quanto o perfil pessoal de vocês? No profissional é o @Grupo Desencred OFC, né? Oficial. O @grupodesencred.sp, que é a nossa página de São Paulo. Já segui aqui. E o meu pessoal é Flávia Cursino, OFC também. @Donaldson Cursino, Instagram. Show de bola. E você, Sandrão, já falou, não foi? Falei. Se quiser me achar lá no Instagram... Cursino, beleza. Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um episódio do Ecosistema Podcast. Muito grato pela sua presença, muito grato pela sua participação. Coloca aqui embaixo também um comentário se você quiser tirar alguma dúvida com o pessoal. A gente vai estar lendo, vai estar encaminhando para eles, tirar essas dúvidas. E muito obrigado pela sua audiência.
Volte sempre e até o próximo o próximo episódio. Um episódio. grande abraço.